processo intraconsciencial predomina sobre o extraconsciencial. Acho que está claro isso aí, não vou explicar, tá? Fiz um SCP-2 recentemente, enquanto tudo está mais equilibrado na minha casa. Já na casa do meu irmão tem havido grande desequilíbrio energético, um fenômeno parapsíquico de poltergeist e possessões em alguns membros da família. Desejo prestar assistência, mas como agir com discernimento? Exteriorize energia, tenha confiança em você e vá em frente. E quando precisar, faça o arco voltaico nas pessoas que sejam mais atingidas pelo problema. Agora, ó, só deve fazer isso quem tem confiança no pulso. Quem tem autoconfiança, sem competência, não deve trabalhar com poltergeist, não. Não é que a gente tenha que ter medo de poltergeist ou de assombramento ou qualquer coisa nesse sentido, não é isso. É para não criar assimilações erradas, patológicas com a pessoa. A gente tem que trabalhar sem criar assimilação negativa. Na área da saúde, o médico, o dentista, o enfermeiro, o paramédico, qualquer um que atendeu uma pessoa que esteja doente, ela não pode fazer assimilação sem desassimilar. A mesma coisa é o processo poltergeist. Aí é a mesma área da saúde, só que tem que mexer com o CIEX mais direto, só isso. E outra coisa, às vezes é um ponto que tem muita ilusão, fantasia, imaginação e excessos. Excesso de quê? De abordagem, de interpretação, etc. Então é necessário que haja uma certa competência da desassimilação das energias, para não ficar com ressaca energética posterior. Gostaria de receber a lista de livros bons que o senhor tem comentado nas tertúlias. Outra coisa, desde que comecei a fazer a TENEPS, tenho percebido que em torno do prédio onde moro, começaram muitos passarinhos a cantar justamente no horário da TENEPS. O que o senhor me diz a respeito? Isso faz parte do seu processo, quer dizer que tem energia. Se não tem nenhum chamariz lá fora, quer dizer, chamarisco de passarinho, se o processo é só de energia sua, mostra que você está com energia. Isso aí é ectoplasmia. Eu quero lembrar para vocês que eu já contei aqui a história lá do Thomas Green Morton, que eu fui lá para examinar o Thomas na terra dele, dentro do local dele lá, etc. tal. E ele fazia uma apresentação pública de energia, que era uma exteriorização às 6 horas da tarde, na hora da Ave Maria. Então, ele me pediu para participar, e eu sentei lá e comecei a exteriorizar a energia um pouco antes dele começar a falar. Aí eu falei assim, olha, não vai fazer mal se a gente chamar os passarinhos para cá, não? Ele falou assim, não. Então, o urubu serva depois, o que vai acontecer? Aí ele começou a falar, os passarinhos não deixavam ele falar, tanto barulho que tinha. E aquilo não era o normal. Eu já tinha avisado antes que ia acontecer. De modo que é isso aí que está acontecendo com ele. Os passarinhos, às vezes, aparecem. Eu, por exemplo, eu desconfio toda vez que eu estou trabalhando demais, que os passarinhos começam a fazer muito barulho em torno de casa. Porque lá, vocês sabem, aquilo ali é um ninho de passarinho. O que tem de passarinho está no gibi. Então, eu desconfio, porque geralmente é porque está extravasando a ectoplasmia. Está pegando neles, está pegando... essas coisas acontecem. Agora, eu quero dizer para vocês que ontem, depois que eu fui votar, e a gente estava voltando, e eu vi ali naquela plantação de soja, mais ou menos, pelo meu cálculo, que eu às vezes sou bom nisso, que eu já calculo aqui, mais de 300 pombas ao mesmo tempo, uma nuvem de 300. Pomba tanto assim eu nunca vi, não. As garças é que tinha muito aqui. Garça a gente chegou a ver até mais do que isso. Você lembra, né, das garças? Agora, por exemplo, quero, eu já vi também assim, numa base de uns 100. Agora, pombinha, tudo junto, essa pomba do mato, mais de 300. Olha, fez uma nuvem. Estava fazendo sombra. De tanto. Elas estão tudo doidas. A última plantação foi de trigo. Pois é, então você sabe. É a mesma coisa que chamar, né? E outra coisa, lá não tem fotografia minha, nem nada. Se tivesse, elas não apareciam, porque ter com medo, porque eu sou espantalho. Né? Por causa da minha barba, etc. Tal.
Agora, aqui outra pergunta. O que é uma mulher derrubadora de homens? Como acha? Esse está muito inocente. Cite exemplo. E se existe uma denominação para os homens? Tais pessoas são assediadores? Homens tem também. Dom Juan, Casanova e outros mais. Agora, derrubador de homem, precisa explicar o que é? Eu acho que não precisa, né? Agora, cite exemplos de derrubador de homens. Acha que precisa? É só olhar. Seria bom você ver mesmo. Ela lembrou bem. Olha lá o romance Cristo Espera por Ti. E veja lá. Rosselane, que é o nome. Outra. Tem alguma informação extrafísica de Paracelso? O médico alquimista da Idade Renascista? Não. Eles não mandaram ainda nenhuma informação. Eu estou esperando de Brasília ou de Washington, né? Para ver se vem. Ou, sei lá, né? Às vezes vem agora do tautonauta, né? Aquele negócio lá dos chineses, sei lá. Vão encontrar algum deles. Outra. A Terra pode receber uma consréu transmigrada de um planeta superior ao nosso? Aí ela não é bem transmigrada. Né? E essa consciência ter consciencialidade maior do que a nossa? Sim, isso acontece nas melhores famílias, senão nós estamos perdidos. A gente estaria aqui como órfãos e viúvos, né, do cosmos. Por que ocorre hermafroditismo e assíndrome morfológico? Devido às alterações emocionais que mexem nos instintos da pessoa. Aquilo altera e fica patológica a paragenética. Essa paragenética patológica influi numa genética que é frágil da mãe e do pai, e a pessoa então começa a ficar alterada. Essas alterações da genética são igualzinhas às alterações de célula, por exemplo, provocada pelo câncer. É mais ou menos a mesma coisa. É um problema, então, de anomia histológica, né? Do processo de tecido, e citológica, do processo da célula. Aí, então, dá o problema. O nome disso é teratologia, a ciência da teratologia. É aí que aparece. Endefinologia, segunda linha, elementos existenciais básicos racionais. Poderia citar alguns desses elementos existenciais básicos? Olha só. A síntese da conscienciologia é o conjunto de condições, estudos, princípios, enunciados, técnicas, informações e elementos existenciais básicos racionais, capaz de compor o resumo da estrutura teática do corpo da conscienciologia. Seria bom você ler o que eu estou chamando aí de cosmovisiologia. Todos os elementos que eu estou falando básicos tem aí, ó, tem uma porção deles. Está tudo aí dentro. Por exemplo, democracia é uma boa, né? A gente ter liberdade de falar do jeito que eu falo aqui. Ó. Nós temos uma democracia relativa. O Brasil está nessa, querendo ou não. Holomaturidade, hiperacuidade, intelectualidade, interassistência, megafraternidade, mental somatologia. Tudo isso são condições básicas dessa vida que você está perguntando. Eu acho que aí fica mais ou menos claro. Né? Mas veja lá. Esses 54 elementos, para você ter uma ideia maior. Agora, gente, eu estou aqui ó, com a 9ª imersão na cosmoética. Temáticas, convivência cosmoética, a temática. 23 a 26 de outubro agora, desse mês. Vai ser quando nós tivermos com 1000 verbetes, que vai aparecer esse aqui. Então, é a 7ª imersão laboratorial. Agora, ó, é um monte de gente que vai falar aqui. Convivência cosmoética, primeiro ano da TENEPS, intercooperação, paradireitologia, rede de conectividade à construção cooperativa do conhecimento, consciência parapolítica, dinâmica, pesquisa conscienciológica e convivência cósmica, mesa redonda, convivência no campus da invexologia, dinâmica de grupo, ortoconvivialidade, dinâmica parapsíquica, tem um cine-debate e tem o debate público. Eu acho que seria bom vocês tomarem condição disso. Ó. Tem aqui uma galáxia enorme, que é o processo da cosmoética. Isso é a galáxia da cosmoeticologia, é isso. Agora, ó, quero dizer aqui que eu estou com a Gazeta do Povo, resultado em Foz,
Paulo McDonald, PDT, 48,01%, 67.502 votos. Fim de papo, matéria de eleição. Nós não precisamos pensar mais nisso, nem nada. Tem mais 4 anos pela frente, é isso? Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte. Um dia desse, eu estava falando com uma pessoa, porque é um assunto que eu sou mais ou menos cobaia de muitos anos. Então, a pessoa está muito sem paciência. Eu então virei para ela e falei assim, vem cá, você já olhou sua hipertensão? É possível que você está hipertenso, por isso você está sem paciência. Então eu falei, na medicina existe remédio contra a paciência. Um deles é o antihipertensivo. Quando a pessoa toma contra a hipertensão, ela fica bem mais paciente, aumenta a paciência do usuário, entende? Então eu falei, olha, é bom você olhar, porque se você tiver com hipertensão, você vai liquidar o problema da hipertensão e vai liquidar o problema da sua impaciência. Isso vai te acalmar. E outra coisa, se você ficar com a impaciência, aumenta a hipertensão, caminha para o infarto, liquida com você. Então, veja, olha, um remedinho à toa, às vezes, olha o resultado que dá. Como eu digo para você, nós estamos buscando sugerir aos trogloditas para abandonar as cavernas. Vamos fazer força. Tá certo? Isso aí é que eu falo lá para o Loche, trabalhar com a Apex. Você acha que estão abandonando as cavernas? Eu confio em vocês. Se vocês verem uma porção de troglodita andando por aí, deve ser porque estão abandonando as cavernas. Eles vão começar a aparecer na superfície, né, da Terra. Roberto, pode falar. Professor, nessa síntese da conscienciologia, tem uma relação, eu não vi citado aqui no texto, né, mas com aquela ideia do currículo do conscienciólogo, principalmente naquela questão da cosmovisiologia, aqueles itens ali serem itens do currículo do conscienciólogo? Aquela ideia que o senhor tinha lançado há algum tempo? Até um certo ponto, né, isso aí tem relação. Agora, o que eu quero aqui chamar bem a atenção aqui, são esses princípios que a Conscienciologia mexe. Aqui tem uma série deles, que é só nós que falamos disso. No sentido que a teática desses princípios acaba sendo o currículo. Sendo o currículo. E sendo o acervo, sendo a bagagem, né, evolutiva da pessoa. Não há dúvida que é. Agora, ó, hoje eu comecei a fazer lá um verbete que é brabo e mexe muito com o meu processo, como consim cobaia. Muita gente vai achar que é até um cabotinismo que eu estou escrevendo, mas eu preciso de assumir isso. Que eu estou escrevendo sobre o tipo humano, que é o meu negócio de tipo humano. Esse negócio meu, por exemplo, há quantos anos que eu uso branco, deixo a barba crescer e mostra a minha careca. Agora eu sou obrigado a tampar a careca por causa do câncer e o sol. Mas isso aí é um tipo que eu mesmo criei para especificar. E eu estudei isso até em Hollywood, para fazer de propósito. Agora, veja, eu estou estudando e mostrando, né, os prós e contras e a situação toda que tem nisso. Dentro de vamos dizer, uma abordagem neutra. Porque o processo é neutro, a gente nunca sabe o que a pessoa vai fazer com isso. Mas o interesse nosso é cosmoético, é lógico. Agora, você sabe, a primeira coisa que tem, para deixar uma barba assim, ó, veneranda, mesmo cortadinha do jeito que está aqui hoje, é preciso de ter testosterona. Vai aguentar uma barba dessa no meio de um monte de gente que não tem. E eu já tenho isso há algumas décadas. Então, veja, isso faz parte da potencialização da força presencial da pessoa. Então, eu precisava de expor isso aí para mostrar como é que é. Uma coisa que a gente nota é o seguinte, a criação de tipos, geralmente, ela pega homens e mulheres. Mas uma criação de tipo bem feita, quase sempre é mais de mulher. Mais de homem e não de mulher. Devido às condições mesmo da própria vida, etc. Tal, e manter o problema dessa condição. Agora, aqui tem outra pergunta. Dentro da projeciologia e da conscienciologia, quais outras logias devemos pesquisar para esclarecer e aplicar a heurística da autopatopensenidade, da configuração atual da personalidade da consciência? Olha, escreveu um monte de coisa e colocou um monte de interrogação aqui. É a autoconscienciometria que a pessoa tem que ver, não há dúvida. Agora, seria bom o seguinte,
era a pessoa pegar a enciclopédia e ver todos os verbetes que tem a parapatologia. Eu acho que aí vai mais direto, não é isso, Flávio? Agora, por que o serenário é denominado laboratório radical de heurística? É porque ele é radical. Se uma pessoa não arranjar ideia nova lá, no serenário, é bom ela fazer um buraco, entrar dentro, pôr uma pedra em cima e não dar endereço para ninguém, porque essa aí não tem mais jeito, não é isso? Ela tem que desistir. Vocês lembram que eu falava isso sempre lá no Instituto, né? É a situação do desespero de certas pessoas. Agora, veja, se você não entendeu bem o que é isso, espere o serenário ficar pronto, você aparece aqui que você vai ter uma ideia. Outra coisa, você vai ao serenário, passa lá um fim de semana, por exemplo, depois você aparece aqui para a gente conversar, para saber o que aconteceu com você. E a gente vamos pôr energia para aparecer bastante eureka, não é isso? Bastante invenção, inventividade, renovação, neoverpom na cabeça da pessoa. Professor, sim. Aqui na cosmovisiologia, no ponto 5, diz autocomprometimento evolutivo, a responsabilidade com os acertos kármicos. Como nós podemos aferir que realmente estamos encaminhados justamente para hacer esses acertos kármicos em função das nossas múltiplas vidas? A hora que os seus conflitos diminuem. Chato, né? É uma síntese, né? Liquidou tudo tão simples, né? Mas veja, é uma síntese. Uma síntese simples. Agora, para vivenciar isso não é fácil. Pelo seguinte, a maioria dos nossos conflitos, Oswaldo, existem por causa da nossa preocupação com alguém. Pode olhar. Maioria. Agora, enquanto nós estivermos com isso, nós estamos errados. A nossa preocupação maior tem que ser com o alguém que é a própria pessoa. É autopreocupação, não é hétero, a base. A origem, a gênese, a etiologia, a causa disso tem que ser a própria pessoa e não os outros. Então, quando não estamos com essa preocupação... Enquanto você está com preocupação demais em relação a alguém, aos outros, a gente tem que ter, por exemplo, para fazer uma assistência, mas não é essa a preocupação que eu estou falando. Estou falando uma preocupação conflitiva, que cria problema, que dá cotoveloma na pessoa, que ela fica um pouco chateadinha, melindrada, perde as estribeiras de vez em quando. É isso aí, é o processo do conflito. Entendi. Entendi. Aqui, ainda fez assim. Aqui, entendi. Professor Sim. Valdo. Aqui. Professor Valdo, aqui, ó. Professor Valdo. Aqui. Aqui na página... Está confuso aqui. Na página 41, no número 34. 34. É a megafraternidade. A intercompreensão vivenciada. Como é que a gente entende essa... Como é que acontece essa intercompreensão vivenciada? A hora que você faz uma reunião em que todo mundo chegou a um consenso e todo mundo sai satisfeito, mas tomando a providência imediatamente. Você tem que falar em reunião, porque é uma das coisas que vocês fazem lá, né, por causa dos processos. Então, uma reunião positiva. Isso mostra que já tem uma certa megafraternidade entre os elementos da reunião. Já é um processo vivenciado. Que sai sem tudo limpo, a energia tranquila, é isso que você... Não, é o resultado também. Já se tomou providência. Não, resolveu tudo, já começou a tomar providência. Todo mundo sai já com manga arregaçada para enfrentar o processo. Isso é megafraternidade vivenciada na prática aqui conosco, bem claro. Uma outra coisa que é megafraternidade. Nós estamos construindo esse tertuliário faz quantos meses? De onde é que apareceu o dinheiro para construir isso aí? Onde é que apareceram essas pessoas que vieram ajudar? Não são só daqui, é de muito lugar. Isso é megafraternidade, até um certo ponto.
Pois é, a internet ajuda demais. Você entendeu aí o processo da mega fraternidade? Outra coisa, o que vocês vieram fazer aqui em Foz? Vieram me ajudar. Isso é mega fraternidade. Eu sou a pessoa que não posso reclamar de nada na vida. Eu tenho tudo. Eu sou o mais milionário entre todos vocês. Chato, né? Eu acho que eu sou trilionário, ou quaternorário, ou decuplonário, tá certo? Ficar de vocês. Vamos entender bem isso. Então, isso é mega fraternidade. Agora, tem umas pessoas tão aparentemente antípodas, que estão tudo aqui e trabalhando junto. É ou não é? Mas essa... Por exemplo, vamos perguntar, Oswaldo, o que você veio fazer aqui? Você não é daqui? O que você está fazendo aí? Você está entendendo? Olha só, a situação como é que é. Mas é a intercompreensão essa. Essa é a intercompreensão, mas veja, é a base da mega fraternidade. E outra coisa, vocês vêm aqui para quê? Para receber verdadeiros tiroteios verbais a partir de mim. Parece... Veja, eu vivo esfregando algumas coisas na cara, no nariz de cada um aqui. É ou não é, Oswaldo? Então, veja, isso é mega fraternidade. Quer dizer, há uma compreensão muito grande, isso aqui é a coisa mais séria, uma compreensão muito grande a partir do mental soma para ir para o psicossoma. Se fosse só psicossoma, ninguém me aguentaria. O processo é a lógica do mental soma de vocês. A minha é apenas reflexo. Porque, olha aqui, qualquer pergunta que me fazem, a resposta que eu dou é um reflexo da pergunta. Por exemplo, você vai ter uma pessoa, ela zerou a cabeça, tábula rasa. Ela não está com ideia nenhuma. Você chega e faz uma pergunta, você já semeou uma ideia na cabeça dela para ela responder. Você está entendendo, não? Às vezes, o que interessa mais é a pergunta, não é a resposta. Nesse meu caso aqui, eu sou obrigado a reconhecer e me colocar no meu lugar. As perguntas são superiores às respostas. Entendeu? Eu entendi, é interessante porque... Isso é mega fraternidade. Entendi. Entendeu? Total. Agora veja, o paracorpo do autodiscernimento predominando e superintendendo esse mini paracorpo da emoção, do instinto, do vegetalismo da pessoa. Então, veja, é um negócio superior ao corono chakra, que é do paracérebro, que está dominando o subcérebro abdominal. Ou a pré-kundalini, se você quiser. Isso é mega fraternidade. E é interessante que o psicossoma, a pergunta feita... Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o psicossoma, ele diminui esse entendimento, porque quando eu fiz essa pergunta, eu achava que eu não ia entender essa resposta, ou que eu não ia vir de uma forma diferenciada, e simplesmente mas ele é vivenciada. Você viu aí pelo, vamos dizer, o aspecto míope da emoção. A gente tem que ver para um aspecto abrangente da racionalidade. Senão não vai, não. Agora, o que eu morro de rir é que a turma aí, eu dou 200 barrigadas de riso para essas pessoas que querem dizer que a emoção está acima da lógica, da raciocinada. Sim, para os bichos. Mas eles não reconhecem, eles não se reconhecem como bichos. Eles acham que eles são geniais quando falam isso. Agora veja, tudo... Uma pessoa, por exemplo, um materialista. Você quer cara mais animal do que o materialista? Eu estou falando animal. Não estou xingando ninguém, não. Estou falando a realidade. É um animal. Ele é material. Quem é que é mais materializado que tem na Terra? Vírus, germes, vegetal e animal subhumano. Você já pensou, por exemplo, a minhoca, como é que ela gosta da matéria? Nós já trocamos a matéria direto, que é a terra, pelo ar, onde tem oxigênio. Já é alguma coisa.
Nós ainda estamos ainda dominados pela matéria, porque todo mundo aqui é igual a minhoca. A gente é alimentado igual a minhoca, pelo oxigênio. Mas ele já melhorou. O oxigênio é transparente. Já permite ver. Já pensou a minhoca? Como é que fica? Agora, existem pessoas que ainda são consciências minhocas, né? Vocês já viram, né? Não sai da terra. Tem um nome para isso, né, que eles gostam de usar, que é refocilar. Refocilar é a hora que o cavalo, ou aquele bicho, inclusive, por exemplo, o cachorro, eles gostam de chegar no bairro, fazer assim, e vira o corpo. Entende? Tem gente que gosta disso, até hoje. Existia, né, não sei se tem mais, aqueles programas, por exemplo, de barro na televisão, de água, de piscina, que não sei o quê. Então é refocilar. A situação é essa. A Serena, de vez em quando, aparece que fica aqueles nódulos com uns grumos de terra, tudo vermelho em torno dela. Ela muda a cor e fica cheia de borla de terra na ponta dos cabelos, dos pelos. Não, o passarinho ele gosta na areia. Ele toma banho na areia. Tem isso. Agora, veja, isso é a condição que nós estamos. Mas a gente já está podendo já estudar, já discutimos isso. Outra coisa, eu falo nesse assunto, ó, ninguém reclama, quer dizer, já estão entendendo o que se passa, já é uma grande coisa. Entende? Já reconhecem. Mas olha, você quer falar? Como que se dá, professor Valdo, a questão do amparo de função? Vamos dizer assim, o mecanismo desse amparo de função. A gente sabe que está relacionado a uma função que é aquela... A função não é da pessoa, é do objetivo. Esse objetivo diz respeito a uma instituição, a um holopensene, a um ambiente, a um desiderato, quer dizer, a uma meta, a um escopo. Então, se você pensar em escopo e o desiderato, você vai entender isso mais. Qual é o objetivo? É aí que vem o processo. Agora, não é a pessoa é mais um elemento. Uma mini peça. É mais um instrumento. Ela é aquilo que a gente chama o passe-partout. É o intermediário, a interface dentro do processo. Entende? Mas não é ela. Por exemplo, você vai dar uma injeção. Eu estou te falando a sua linguagem, que você entende bem isso. Certo. Você vai dar uma injeção. O passe-partout não é nada, mas ele tem uma função muito bonita, e muito óbvia, e muito eficaz. Por quê? Ele emenda a seringa com a agulha, para que possa sair o remédio. Isso é que é o passe-partout. Agora, é o intermediário. Então, por exemplo, o médio que eles querem falar é justamente esse intermediário, é o passe-partout. Entre uma dimensão e outra. Agora, veja, quanto à mensagem, o médium é secundário. O que interessa é a mensagem. Quanto à injeção e o remédio, o medicamento, passe-partout é secundário. O que interessa é o remédio. Então, vamos começar a pensar por aí. Como é a intermediação na vida? Eu estava pensando em duas questões. Uma é quando você tem um líder que lidera um trabalho dentro de um grupo. E quando você tem um grupo que essa liderança é diluída, que são os grupos autogerenciáveis. Então, cada Mas pessoa, esses uma grupos comissão, sempre por exemplo. têm um líder. Então, por exemplo, uma comissão Aqui, tem sempre em alguém... tese, qualquer coisa que se faça tem líder. Tá. Tudo que está diluído dá anomia. Tudo tem que ter líder. Tudo tem uma liderança. Agora, ó, olha só o nosso corpo. Ele tem uma liderança, a cabeça. Tem jeito. Agora, veja, durante milênios, eles achavam que era o coração que dirigia a pessoa. Por causa do processo de emoção, qualquer coisa disparava o coração, etc., chama atenção. O cérebro não dispara nada, a pessoa está tudo aí. Quando dispara, é um processo de epilepsia, a síndrome convulsivante. Aí é diferente. Mas então, por exemplo, vamos pensar, num grupo que você tem, por exemplo, a gente trabalha muito com comissões aqui, tem comissões, que é um grupo de pessoas que pensam num assunto. Essa, vamos dizer assim,
essa liderança é diluída, ela não é formal, mas tem alguém que é o representante maior, é isso? Não, existe uma coisa pior que eu vou te perguntar. Quem é que começou? Quem é que foi o fator desencadeante? Quem é que foi a bola de neve? É quem está mais conectado. Quem é que deu o tiro de meta? Tá certo. Quem é que detonou o assunto? Aí é que vem. Tá certo. O que é que eu falo? A coisa mais importante na vida humana, em matéria de criatividade, é a ideia original. Se uma pessoa veio com um holopensene muito forte de trabalho e ela cria um grafopensene que ninguém pensou antes, isso ela está registrada, acabou. Não precisa de registrar patente, não sei de nada disso, está marcado. Está certo? Uhum. A minha vida, eu acho que alguma coisa eu tenho assim, de ideia, ou de palavra, ou de alguma coisa, ou de técnica. Alguns eu criei, que nunca tiveram antes, assim, publicamente. Tudo teve antes, mas não era público. Agora o processo, a hora que vem o público, muda tudo. O que adianta para nós, hoje, aquele serenão que na época do Cro-Magnon, ele devia de ter aparecido, etc., acalmou uma parte lá do lago, junto com aquilo. Para nós, isso não resolve nada. Mas ele ajudou porque deixou o cérebro crescer, aquilo foi crescendo. Eu acho que de tanto em tantos milênios apareceu o serenão para melhorar o cérebro mais um pouquinho. Nós já podem agora, já vão conseguir mudar o patamar. Vamos dar mais um pouquinho no cérebro. Aí vinha, através da genética, e o negócio foi passando. Até chegar nesse cérebro que nós temos aí. Agora, veja, a maior prova dos serenões é isso. Se nós temos um cérebro que você ainda não sabe tudo que acontece nele, você nem sabe usá-lo direito, é porque alguém já trouxe esse cérebro e deixou aí, porque é assim que a biologia desenvolve. Você já estudou isso, você sabe lá. Então, isso é uma coisa óbvia. Então, uma pessoa que é materialista é o maior burraldo e burrildo que existe. Como é que eu não raciocino uma coisa dessa? E outra coisa, eles são tão materialistas que não estudam eles mesmos, porque eles acham que eles são diferentes da matéria. Veja bem, isso é que é paradoxo. Você está entendendo? Professor Valdo, falando... Aqui, o materialista, ele não estuda a própria consciência. Por quê? Ele não vai estudar o próprio corpo pensando nele, porque ele não acha que ele é o corpo. Mas ele não assume que ele não é o corpo. Você entendeu? Então, os maiores burraldos que tem, aqueles que ganham, vamos dizer, o Guinness, em matéria de emburrecimento, para mim, é um materialista propriamente dito. Aquele que é sincero, o materialista sincero. Não é aquele de venda, de esquina ou qualquer coisa, não. Estou falando sincero. Tá Aproveitando certo? isso que o senhor colocou, eu vi ontem na TV, antes de ontem, uma reportagem falando sobre aquela síndrome do atavismo. Sim. Então, eles mostraram pessoas que têm ainda vestígio de cauda, né, e pelo no rosto. Como é que isso é possível dentro dessa realidade da paragenética? São consciências muito fossilizadas. Como é que isso acontece? Porque é uma coisa mas tem aqueles que andam de 4. Esse não é pior ainda. Eles não mostraram isso lá, não? Mostraram o quê? Os de 4. Ah, tá. Eles mostraram só aquelas pessoas. Não, mas tinha que mostrar, esses são os de 4. Isso aí é que são os bons. São os antropóides, são os primatas. São os homens primatas que eles chamam. Tem vários nomes para isso. Eu já falei nisso aqui, eu já escrevi sobre isso. Esses são superiores a tudo isso. Pensa bem. Agora veja, tudo são condições de alterações sutis ou de ponta em matéria da teratologia. Isso é processo genético. Agora veja, muitas dessas personalidades que estão ali, elas não correspondem àquilo que está lá. Você está entendendo? É igualzinho uma pessoa, por exemplo, que às vezes ela é o caso do serenão, que tinha macrosoma. Ele era uma aparência de idiota, mas era um serenão por dentro, quer dizer. Então a gente não pode ir no bico disso, não.
Às vezes é aquela realidade não a retrata. paragenética que não conseguiu se expressar dentro de uma genética torturada, né? Perturbada, alterada. Entende? Agora, aqui outra pergunta. Gostaria de fazer 3 perguntas. Qual a diferença entre nosografia e nosologia? Nosografia é o estudo das doenças por escrito. Como é que você vai escrever e registrar as doenças? Isso é a nosografia. Nosologia é o estudo das doenças de modo geral. A grande ciência sobre os processos da enfermidade, dos desequilíbrios, dos distúrbios, das síndromes. Qual é melhor utilizar o qualificativo nosográfico e quando usar o qualificativo nosológico? Quando você está falando de escrever ou referindo-se a uma comunicação, seria mais o nosográfico. Quando você está vendo uma cosmovisão do processo parapatológico, por exemplo, seria o nosológico. No Reurbanizado, o senhor define a política com baixo índice de democracia como política regressiva. Qual a diferença desta para a política nosográfica? É sinonímia? Não, a gente pode usar como sinonímia, porque a hora que aparece a nosografia é um processo regressivo, porque toda vez que uma consciência estaciona, ela já regrediu, ou ela está regredindo. Então é um processo de doença mesmo, de desequilíbrio. É um distúrbio, é um transtorno. Visto que a consciência, no princípio, não possui experiência e atributos, e a matéria em si não possui consciência, qual o fator da evolução? A consciência ou a matéria? Isso aí não precisa perguntar, né? É a consciência. A matéria não dá, né? O processo, você não é matéria, você é uma consciência. E eu já te conheço, você já evoluiu desde que eu te conheci, até hoje. Eu sei quem é que está falando. Professor Waldo, assim... Hein? Tem, a matéria tem, mas atributos materiais. E a consciência tem. Agora, ela é simples e ignorante, eu acho que é isso que ele quer falar. Com relação... Eu fiz o ECP2 agora, esse que teve, né? Pois não. E, assim, o que eu percebi é que todo aquele processo da revista, ele está sendo limpo. Ele não está totalmente... Qual revista? A revista Ressex. Ah, sei. Então, eu não sei, assim, por exemplo, o assédio todo continua, eu vejo isso em termos de grupo. Ele pega as pessoas pelo emocional. Então, assim, o mecanismo, criar uma ideia fixa e pegar as outras pessoas pelo emocional. Eu vejo que eu não sei como que trabalha isso, né? Assim, por exemplo, a Pilar. A Pilar, por exemplo, meu exemplo aqui. Então, ele pode pegar a Pilar... E a Pilar fica com aquela ideia fixa, aquela ideia fixa, aquela ideia fixa, e aí ela vai contaminando as outras pessoas pelo processo emocional. Sim, e daí? O que tem? Não, mas assim, como que a gente age nesse contexto? Porque, por o exemplo, eu todo percebo... é a tarde, é você esclarecer, informar, é o jeito. Agora, mostrar a informação através de fatos, através de testemunhos, através de exemplos. Mostra por aí que a coisa melhora. Vocês estão aqui, devido ao princípio da descrença, através de exemplos que a gente deu. Senão vocês não estariam aqui, não. A maioria chegou por causa do princípio da descrença. Por causa do nível de debate que nós estabelecemos aqui, que é muito acima da média. Os nossos debates ganham longe dos processos do Sócrates, por exemplo. Sócrates era muito bonitinho, muito acertadinho para a época, era o máximo. Principalmente em matéria de diplomacia, de educação, de cerimônia, do modo de expor. Agora, nós aqui não, nós somos muito mais práticos, objetivos, a gente vê, afeta a pessoa, ela vai mudar. E outra coisa, nós não trabalhamos aqui com 4 ou 5, ou hípias, ou isso ou aquilo, só alguns, um punhadinho de gente. Nós estamos trabalhando com milhares. A coisa é diferente. Você também. Eu estou falando nós, eu sei. Eu estou colocando a Ressex, a revista Ressex nisso. Tá certo. Agora, uma outra coisa. Eu li no Homo Sapiens Urbanizados a questão da reurbanização. Agora, só para entender melhor. A reurbanização, ela envolve todas as disciplinas que foram criadas nos subcampos da Conscienciologia, não é isso? Envolve, não é isso não. Ela envolve a Terra toda com tudo que ela tem. É muito mais do que isso. Vamos liquidar o assunto. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso.
que a Conscienciologia ainda não dá para fazer essa abrangência total, ainda vai chegar lá ainda. A gente está engatinhando. Eu estou trabalhando só, mais ou menos, eu acho, com umas 300 especialidades, é muito pouco. Isso é pouco, ainda não é nada. Na próxima vida eu te falo. Por enquanto é difícil. Não. Qualquer coisa que eu for falar, como é que eu digo? Deixa eu ver se está aqui. Não me sinto plenamente autorizado, considero-me extremamente desautorizado para opinar sobre esse assunto. Eu já deixei que eu não quero, essa minha fórmula aí é usada pelos psicólogos e pelos filósofos. O Adorno já usou alguma coisa nisso aí, quando ele estava mexendo com um processo de educação. Ele já usou, mais ou menos isso. Professor, o senhor comentou com o Oswaldo ali a questão que a maioria dos nossos conflitos depende da nossa preocupação com alguém de fora, né? Esta maioria é quase 100%, se pensar muitas vezes nesses conflitos básicos, conflitivos, até mesmo o fato de você pensionizar mal de alguém, né? Exatamente a conscienciologia, a essência da conscienciologia não seria essa maturidade emocional, esse entendimento das relações e da compreensão com essa pessoa de mas fora? Antes disso tem que falar com Adélio. Não. Para conter. Para conter o lado emocional, né? Para a própria pessoa reprimir o processo. Você sabe, ele é a Adélio conter. Tem que conter. Já veio o negócio, já está na cabeça dele, ele tem que segurar a barra, não tem saída. Senão... Que é o estigma do... Ou no estigma. Você entendeu? Tem que conter o processo da exaltação emocional que leva para suscetibilidade, melindre, cotoveloma, ressentimento, mágoa, uma preocupação, como nós estávamos falando, excessiva a respeito da outra pessoa, competitividade, tudo isso. A pessoa tem que reprimir tudo isso, ela tem que se conter, tem que calar, cala-te boca. É aquele negócio. Quando a gente fala aqui desses 54 exemplos que o senhor coloca aqui, o senhor acha que é possível haver uma prioridade neles mais ou menos genérica, ou é importante que cada um coloque as suas prioridades? Não, cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra. Agora, se você pegar de modo geral, tem coisa que vem na frente da outra. Por exemplo, a priorologia tem que vir na frente de tudo. Ela é superior a qualquer coisa que for falar. E ela não está aí, não. Porque ela é íncita. Não está diretamente. Ela está em tudo. Que a priorologia não é só nossa, né? Ela é para tudo, né, na vida. Se você não tem uma prioridade das coisas, você está perdendo alguma coisa. Daria para tentar fazer uma conexão entre esses 54 aqui e os 20 mega atributos, alguma coisa assim, para você poder se estudar mais fortemente. Isso aí é bom. Aí você vai descobrir os blocos. São os grumos. Você está entendendo? Os grupos. Você vai descobrir. Uhum. Você vai enturmar as ideias. Às vezes é importante, sim. Para poder entrar na essência daquilo que é mais importante para você. Vale a pena ver. A autopesquisa. Vamos pegar um aqui. Ó. Autopesquisa. Onde é que entra a autopesquisa ali? Direto lá no autopesquisologia. Lá no... Pois é, está bem claro. É o 05. Agora, a cosvisão. Olha lá. É o 08 lá. Você está vendo? Tem vários deles que estão aqui dentro. Agora, me conta. Ficha evolutiva pessoal. O que é que tem aqui sobre isso? Como é que está? Mas não é só isso, né? É a inteligência evolutiva, é o 31. É o 31. Então, olha, pega aí e distribua os 54 dentro dos 20, vai ser interessante para você ter uma ideia. Agora, ó, existem outros verbetes com essas nossas listagens que vale a pena ainda ampliar. Outra coisa, tem muita listagem minha hoje de 100, né? São as tabelas de 100 itens. Tem muita coisa sobre essa parte básica, principal aí da conscienciologia, do corpus. Tem também um verbete que eu trouxe, que é o corpus da conscienciologia, que vale a pena pôr aí.
Porque pode ser, de certa forma, até um índice para você entrar depois a fundo no conscienciograma, né? Porque se você já faz essa Não, prévia... isso tudo aí é preâmbulo. É. Agora, ó, olha aqui, ó, na remissologia, que vale a pena. Lá tem o cofre da conscienciologia, lá, o experimentologia homeostático. Agora, tem a extraconscienciologia. Isso nós estamos falando aqui, que eu falei com o Oswaldo, é a extraconscienciologia. Está falando aqui. Agora, tudo é interação, análise e síntese. E caminha depois para a interconscienciologia lá. Olha que a remissologia aí dá uma explicitação bem clara de tudo isso. Os 20 estão no 54. Professor Valdo? Sim. Eu gostaria de saber aqui, desses 54 itens, qual que você considera o mais importante, o essencial? Não, eu não cheguei a analisar isso, não. Mas Porque teria, aqui por está exemplo... na ordem alfabética, né? Agora, o que eu estava falando, por exemplo, uma coisa mais séria, antes disso que você está perguntando, é o seguinte, essa ideia que você tem aí, que é a priorologia. Qual que é o mais importante? Isso é sempre importante a gente perguntar. Sempre a primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, o que é o mais, o mais? O mais. Isso é muito sério. Que é a priorologia. Agora, aqui nesse caso aqui, talvez o processo mais sério seja a evoluciologia, né? Que é a inteligência evolutiva, que é o 31 aqui, ó. Esse está difícil não estar nas primeiras. Está nos primeiros. Observa que você vai ver, porque com a inteligência evolutiva, você distribui a sua inteligência para o melhor, para o essencial, para o máximo, the best. Entende? É o upgrade máximo. Aqui tem alguns que são mais genéricos e outros que são bem específicos. Uns né? são bem específicos, mas tem que ser assim por cada consciência. Sim, claro. Né? Tem muita coisa nesse sentido. E outra coisa, tem uns que são bem práticos, assim, bem de objetais, como o povo gosta de falar, Sim. de objeto. Quer ver? Deixa eu escolher um. Aqui, ó, bibliofilia, objetal. Sim. Entende? Essas coisas a gente tem que ver. Uma outra pergunta que eu tenho é a seguinte, é uma pergunta até que eu já tenho alguma resposta, mas eu gostaria de saber a síntese. Por que a GESCOM escrita ela é mais prioritária do que as demais GESCONs, tipos de GESCONs? Que ela que fixa. Todas as outras GESCONs passam. Por exemplo, se você fez um grande feito, uma grande façanha, um trabalho muito bom fisicamente, e deixou aí, se aquilo não houve divulgação, não aparece. Passa, né? Isso não vai aparecer. Agora, por exemplo, o livro não, já é diferente, ele pode ter fixado alguma coisa. Até o momento, dentre as coisas que permanecem mais, tem certas pedras preciosas. Por exemplo, o ouro. O ouro, o povo tem essa loucura atrás do ouro, porque o ouro vence os tsunamis, os incêndios, os vulcões, os terremotos. O ouro permanece, o ouro. Então, todo mundo dá muito valor para isso. Agora, certas outras coisas, por exemplo, tipo diamante. O diamante, não tem nada aí que destrói o diamante diretamente. Então, ele está sempre vivo, brilhando. Então, o povo dá valor para isso. Então, tem certas coisas que permanecem. Por exemplo, platina é um negócio que vale mais do que ouro. Em certas condições, pode valer até mais do que outras pedras preciosas por aí afora. Mas é muito mais raro. Agora, então, você veja bem. Nas questões, por exemplo, de economia, na hora que você vai fazer uma diversificação do seu investimento, você vai fazer uma carteira, uma das coisas que se fala hoje é usar as commodities. No meio está o ouro. Por quê? O ouro, ele não entra em moda nenhuma, ele é sempre, ele permanece. É aquilo que no latim a gente chama, é o sempiterno. Ele permanece, é praticamente imortal. Então, a questão do escrita é o livro. A cápsula do tempo é o livro. A verdadeira cápsula do tempo é o livro. Agora, ó, eu te falo isso com noção da coisa, sentindo a situação toda. Porque eu já vi livro meu do passado. E outra coisa, nessa vida mesmo eu tenho um livro lá de capa dura, que é um caderno com anotações, de 1949. Isso tem me ajudado. 49. O ano que vem, você veja bem, vão inteirar 60 anos. Não é brincadeira, né? A coisa está aí.
Agora, veja, se para mim aquele livrinho que eu não publiquei já me deu tanta observação, indicação, afirmação, esclarecimento, pensa bem. Se para mim isso é importante, deve servir para outros. Então, por aí você vai começar a entender o que é a grafia da história. Uma pergunta. Não fui claro nem objetivo na minha pergunta, visto que a consciência, no princípio, não possui atributo, qual o fato que desencadeia a evolução. Minha primeira análise levei em consideração que o atributo da matéria poderia gerar a reação da consciência primitiva. O que aperta o gatilho? Me ajude. O que aperta o gatilho é a lucidez, é a percussiência, é a hiperacuidade, é a pessoa ter uma noção. Aquilo que em inglês se chama awareness, quer dizer, ter o despertamento, ela ter elucidação própria. Ela despertou, acordou, ela viu a realidade do cosmos. É o que nós estamos tentando fazer aqui. O que é que nós somos aqui? Somos despertadores interpessoais, ou interconscienciais. Uns despertam os outros. Professor, na 38, o quesito 38, passivismo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... A eliminação de toda belicosidade. O que você quer? Da belicosidade. Eu queria que falasse sobre a sutileza da consciência belicosa. Sutileza? Ela não tem, não existe isso. Não existe? Não. Uma pessoa que está com o dedo no gatilho, ela não tem sutileza nenhuma. Mas por exemplo, o Bush, você acha que o Bush é sutil? Sutileza exige mais inteligência. Quem mexe só para matar os outros não tem inteligência nenhuma, é um animal. Animal subhumano, em forma humana. Por exemplo, o sniper. Eles acham que é um cara super inteligente que sabe atirar e matar uma pessoa a 1 quilômetro de distância, com os aparelhos que ele coloca em cima de um fusível. O fusível do fuzil. Você está entendendo? Ele põe lá e vê. Mas veja, ele não é inteligente. Mas o senhor fala aqui em todo tipo de belicosidade. Sim. O que o senhor fala isso? Então, não existe só a não existe belicosidade belicosidade sadia. Presta atenção. Sim, concordo. Então acabou. Mas o que pode atrapalhar, por exemplo, uma pessoa que tem algum grau de belicosidade? Eu acho que eu não estou sabendo fazer a pergunta. O que eu chamo de... Expõe o que você está fazendo, que eu faço a pergunta para você. Vamos ver. Expõe. O que você quer? Explica que eu vou montar a pergunta. Não. Eu sei que, às vezes, a forma da pessoa pensar é uma forma de belicosidade. E ela não tem consciência disso. Sei, mas esse é o pior que tem. É isso. Esse é o belicoso pior que o outro. Esse é o sub-animal. É o sub-subhumano. Tá. Eu queria que dissesse sobre Sei, isso. mas isso aí não tem jeito. Isso aí é o pior. Não tem? Deixa para lá. Ele tem que evoluir. A gente tem que instruir. Esse é que tem que ter o curso primário, acertar a coisa. É a massa humana impensante. É o robô existencial. É esse aí que nós temos que trabalhar. Eu tenho um nome para isso. Como é que chama? O nome? Consciênsula. Consciênsula. É isso aí. Tá bom. Tá certo? Mas, Rosa, o que você queria falar? Pega lá. Para completar a pergunta daquele rapaz... do nosso amigo. Que eu pensei assim, mesmo a consciência, por exemplo, né, que não tem nenhum atributo desenvolvido, mas quando é ainda muito animal, tem o tactismo, tem o imprint, essas coisas são da consciência, não é? Mas o vírus tem, né? Pois é, mas isso tudo que movimenta é da consciência, é alguma propriedade Sim, da consciência. É o princípio consciencial. Agora, veja, o vírus é assim. Então, as bactérias são essas aqui, ó. Pronto. Essa. Porque a pergunta do rapaz era da pessoa, não sei se é só eu que faço isso, já notaram, não tem ninguém que faz isso aí, é invenção minha. Então, mas assim, o tactismo da planta, por exemplo, já é a consciência, o princípio consciencial dela? Não, ali é o processo mais bioquímico. Bioquímico. Né? É bioquímico. Então é a matéria. Matéria. Outra coisa,
A maioria, né, desses bichinhos todos também Tudo são é muito matéria. materiais demais, né? Então, a resposta Dá do seu pena, dá pena. Agora, a pessoa vê e acha que eles são muito inteligentes. A hora que vê um piolho de cobra, essas larvinhas pretas, que agora está na moda, aí, por causa do início da primavera. Então, você toca nela, ela fica redondinha, como se estivesse morta. O povo acha que ela é super inteligente. Como é que ela se defende? Não tem nada de inteligência. Aquilo é o processo de tactismo também. Entende? É normal. Então, essa situação é assim mesmo. Agora, por exemplo, tem gente aqui que você toca e faz assim. do piolho de cobra, né? Ainda é o tipo do bicho. Você mexeu... Pode falar. Valdo, na página 40, paradoxologia. Paradoxologia. O paradoxo da multidimensionalidade dos estudos conscienciológicos. Sim. Quer ver um paradoxo terrível nosso? Nós não somos materialistas, mas também nós não somos espiritualistas, igual o povo da religião. Já piorou tudo, já criou um problemão. Nós somos a terceira condição, não somos nem materialista, nem espiritualista do jeito que esse povo fala. Nós somos diferentes. Nós olhamos o processo da evolução. Como é que fica? Então, mas a multidimensionalidade é parte integrante da Conscienciologia. Sim. Entendi, agora, vê, nós entendi. somos uma ciência que estudamos a matéria, mas que estudamos a multidimensionalidade disso que nós chamamos de consciência. Olha o paradoxo. Nós somos da ciência, mas somos também da religião, até um certo ponto. Mas não somos nem da ciência e nem somos da religião. Sai dessa. Olha o paradoxo. O que tem mais na Conscienciologia é paradoxo. Se você for olhar, é um monte de coisa. Se olhar ali, é bem possível que a gente vai arranjar algum paradoxo. Pode olhar. É só observar que a gente vai ver. Por exemplo, nós falamos, veja bem lá, ficha evolutiva pessoal. Agora, junto com isso, ali não está falando, mas nós falamos na holofilosofia. Olha lá, vai falando outra coisa, cosvisão. Vem cá, que negócio é esse que você está dando valor para a sua ficha evolutiva pessoal, sendo que você tem que ter uma cosvisão? Olha o paradoxo. Se a pessoa não entender, ela dá com os burros na água. Tem que raciocinar o processo. Isso tudo é aparência. Paradoxo, você sabe, é uma pseudo-contradição. Se mudar de paradigma, muda tudo. Então, o caso é seríssimo em matéria de paradoxo dentro da nossa área aqui de pesquisa. Vale a pena estudar. Você quer paradoxo maior do que o para-direito lá da Carla? Em relação com todo o Tribunal Superior, aquele que tem o J. Cristo na parede, em cima da cabeça do cara lá. Crucifixo. É o crucifixo, quer dizer, fixaram a cruz. Não é que fixaram o J. Cristo, fixaram o crucifixo na parede. Tá? É a cruz fixa na parede, é o crucifixo. Valdo. Sim. Aqui, ó. Como é que a gente podia usar de forma prática a técnica da 50 vezes mais na nossa priorização? É a hora que você arranjou algum tema para dissertar. Você escreve, então, 150 páginas sobre aquele tema. E depois você vai fazer todo o esforço para fazer um sumário daquilo, de 3 páginas. E publica o sumário. Você pode estar certo que você não vai deixar nada fora. Agora, vai te dar um trabalho enorme para você estudar síntese, análise primeiro, né? Depois síntese, e depois chegar a uma cosmossíntese do seu tema. Então, as 50 vezes mais é o máximo, em matéria de maturidade. As 50 vezes mais é uma técnica que coloca o homem e a mulher maduro do ponto de vista do mental som.
Se a pessoa entender bem a técnica, ela nunca mais vai ser igual. Ela vai ser diferente. Ela vai ter mais linearidade de pensamento, ela vai querer fazer síntese em tudo que ela mexe, ela vai ter prioridade em tudo que ela aborda. 50 vezes mais é seríssimo. Você entendeu isso? 150 páginas, você tem que reduzir para 3. Pode chorar as mágoas, é bom você levar um pacote de lenço de papel para você chorar. Ah, tem que tirar isso? Tem. Tem que tirar isso? Tem. Abrir mão, abrir mão. Agora, outra coisa, o resumo que você tem que fazer para sintetizar isso não é fácil. Agora, 150 por 3. Então, cada 50 páginas, você tem que pegar uma página só. Isso, gente, uma pessoa que fizer isso, ela fica doutora em fazer sumário de qualquer artigo. Mas não é só isso, é de qualquer coisa, né? Ela fica sintética. É o sintetizador. E não é aquele sintetizador lá do Leandro, não. Não, é outra coisa. Esse de som, né, do DJ. Não é isso, não. Ele é o nosso DJ. Mas, o caso não é esse. O problema é o sintetizador de fazer a síntese. Fazer a compactação. Eu também não estou falando no miniaturizador, não. O processo é... Isso é retilinearidade da pensenologia, ou da holopensenização. Entende? O caminho reto, direto. É isopensene. Tudo certinho. Quem é que está aí? Aí, quando o Alexandre fez a pergunta, você falou da importância da grafia, certo? Logicamente, isso é a autoria. Só por perguntar, né? Você inclui também a tradução dentro da grafia? Perfeitamente. A tradução é uma coisa nobre. E eu não acho que ela seja coisa de pobre. A tradução eu considero que é uma coisa avançada. Por isso que eu falei um dia desse aqui sobre o Berman. O livro dele vale a pena ser lido. É tanto que eu estou esperando, ela vai receber, que eu quero dar para umas pessoas aí, uns 3, eu quero dar para ler. O Berman. Tem que ter paciência de ler. Porque o homem, ele entende o riscado em matéria de escrever. Tradução, escrita, ele é muito bom. Então, tradução é um negócio sério. Você faz tradução, uma opção de coisa, você entende isso. Você sabe que é assim. Você ainda não leu Berman, né? O? Berman. Não. Pois é, esse cara é o francês, vale a pena ver o livro dele. Sabe por quê? Ele dá as nuances do processo da ideia, não só com referência à tradução, mas a tudo que se escreve. Ele transcende o processo de gramática, de exposição, de comunicação, tudo isso no livro dele. Realmente, eles falaram que esse aí é um dos maiores de todos os tempos, em matéria desse processo de tradução. Outra coisa, ele pega as traduções que existiram nos últimos séculos, as maiores, e disseca aquilo para você, com a lógica danada. Agora, é lógico, você vai perder tempo. Alguma coisa, se você quiser, você pula o que ele está falando, porque ele faz análise até de poema, etc. Tal, lá, desde os negócios do Homero. Agora, é um livrinho, é 100 e poucas páginas, mas pequenino, tipo Pílula de Vida do Dr. Ross. Pequenino, mas resolve. Você está entendendo? Tá bom. Vale a pena. Berman. Professor, só para complementar ali na interaciologia, o senhor comenta a interação profissão-pessoal com cienciologia, né? A gente discutiu várias vezes a questão de se existe ou não uma profissão anti-proex, né? O advogado criminalista, por exemplo, seria uma profissão... Não, a profissão anti-proex existe. O sniper. Atirador de elite. Essas mais crassas, assim, agora, por exemplo... Não, é o óbvio, mas veja, se você arranjou o óbvio, o resto é secundário. Mas vamos pegar, por exemplo, o advogado criminalista, né? Sim. Não, o advogado de porta de cadeia. Aquele que cria dificuldade para oferecer a facilidade. Tem muita gente assim. Nós sabemos disso. O que cria dificuldade para oferecer a facilidade e ganhar com isso. Então, por exemplo, a pessoa está bem numa empresa, e está lá o funcionário. Ele chega e fala assim, ó, seria bom você reclamar disso, que aí tem uma vaza, uma abertura na lei que eu possa entrar para te ajudar nessa história. Ele cria o problema.
Aquilo não tem nada, não precisa de nada daquilo. Esses são criminosos, né? No caso da promotoria, por exemplo, também, muitas vezes o cara pode ficar meio preso, né, nesses processos. Pode, o processo aí, o Ministério Público tem muito disso. O que vai fazer? É da humanidade, né? Isso é da pessoa humana. Mas esse cara que já detecta a conscienciologia, por exemplo, é um momento dele repensar essa questão e rever se vale a pena, né? Não, principalmente o processo da cosmoética. Mas é que isso é muito difícil. Quase sempre a pessoa só vai se interessar por algum assunto desse se ela tem algum conflito, algum problema, uma doença, um acidente, uma alteração que mexa e que faça ela sair da inércia. Só por ela, quase sempre a pessoa não chega. Eu tive vários amigos que não saíram, né? Ficaram, permaneceram mesmo acessando a Não, ele não vai conscienciologia. nessa inércia. Eles têm dificuldade. Obrigado. Como o verbete trata de síntese, o senhor poderia falar sobre o holopensene da conscienciologia em relação às culturas milenares? Dada a pouca idade da conscienciologia, ela já consolidou o seu holopensene? Não, é lógico que não. Agora, em relação às culturas milenares, a conscienciologia, ela já plantou um bananal enorme e vive distribuindo a banana do snobismo, esnobando aquilo que ela pode em matéria de certas culturas milenares. Por exemplo, uma cultura milenar muito comum é a chamada cultura da simpatia, que é um processo mitológico, né? E por aí, então, a conscienciologia devido à cosmoética e o processo da multidimensionalidade, ela dá uma banana para isso tudo. Outra coisa, a cultura da demagogia religiosa, a cultura do teoterrorismo, que é o terrorismo em nome de Deus, de tudo quanto é jeito, desde a época da Inquisição até o homem-bomba atual. Tudo isso é a esnobação que nós temos que fazer mesmo, esnobar tudo isso, mostrar essa realidade e entender o que é essa turma. Agora, ó, nós temos que fazer isso por quê? Porque nós já fomos assim. Nós estamos aqui porque nós estamos cheios de cicatrizes. Tudo isso deixou cicatriz na gente, a gente lembra. Então, hoje, nós queremos combater aquilo que a gente errou. O problema nosso é o seguinte, a nossa tarefa de esclarecimento, é dizer, olha, não cai nesse matabu, porque eu já caí aí várias vezes. Não vale a pena. Vai te criar problema. É isso. Nosso processo de TARES é esse. Todos nós já passamos por isso. Então, veja, lá no fundo, se uma pessoa assumiu a condição dessa, ela vai ter autoridade para falar as realidades. Ela já passou por isso. Nada melhor do que uma pessoa que já vivenciou o fato para falar sobre o fato. Gostaria de saber por que do uso permanente de ar-condicionado dos cursos de conscienciologia. Aqui não, isso aí é o Gilberto Gil que sabe. Vivemos num país tropical, abençoado por Deus, um calor danado. Tá certo? Eu acho que isso aí explica, né? Não preciso falar mais nada. Possuímos uma criança com 11 meses de idade. A mesma, durante o período noturno, dorme muito pouco. E no período diurno apresenta muita atividade, querendo andar antes de aprender, entre outros. Seria sua prematuridade causa dessa aparente hiperatividade? O que fazer para conter esse processo? Olha, a coisa mais séria de hiperatividade é começar a trabalhar dos 2 aos 8 anos, 7 anos, por aí. E trabalhar mesmo para valer. Agora, urubu serva, fica de olho, se ela está só com 11 meses. Tem que esperar mais para ver o que é. Porque, às vezes, primeira coisa, evite dar qualquer remédio para essa criança. Tudo que puder evitar é melhor. Leva tudo para o processo de alimentação mais natural, tudo levando para a natureza. Porque senão piora mais, aí por causa do sistema nervoso. Agora, outra coisa. Existe isso que nós chamamos de EV.
A maior farmácia para essa criança atualmente chama-se EV. Então, com EV, você vai evitar uma porção de coisas. De modo que ponha energia nela, que você vai ajudar demais. E uma pessoa, se é o pai e a mãe, é que é o ideal para fazer isso. E outra coisa, ela não vai entender nada disso. Então, você pode usar o EV qualquer hora, de qualquer maneira, junto com ela, até junto de você. Coloca a criança junto do peito e põe o EV. Aí, ó, você vai colocar o cardio chakra dela junto do seu. A mãe, às vezes, gosta muito disso, é muito importante. Dá uma força danada, né? Principalmente para a mãe. Então, isso tudo ajuda, né? Para uma criança de 11 meses, está na hora, né? Vale a pena. Agora, veja, não se pode reclamar dessa criança se ela está com atividade durante o dia. Seria pior se ela fosse um gatinho para ter só as energias e o negócio durante a noite. Isso seria pior, não é isso? Falar em gatinho, a nossa Crystal lá, essa noite, fez uma das proezas dela. Ela ficou em cima de um porta-papel que eu tenho, que é de metal. E ela começou a dormir atrás. Eu acho que com sono, que ela sonha muito, às vezes ela tem até terror noturno, né? Ela começa a biar e tal. Então ela esticou aquilo, aquele negócio caiu tudo lá de cima, quebrou a parte de plástico que havia, e aquele barulho que parecia que a casa caiu. Agora você adiou o tamanho do olho dela. Aí foi preciso eu pegar, conversar, não tem nada, eu estou tomando conta. Foi eu que derrubei aí o negócio, não foi nem você. Aí tudo voltou. Aí vem aquele homem que passa com o farol, tudo como dantes no farol de Abrantes, tal, e vai. Mas agora eu levei também um susto danado, porque o negócio caiu, quebrou tudo, fez um barulho terrível. Agora, eu já tinha visto, eu e o Everton, mas eu não tirei, porque nós vamos fazer um móvel em torno do computador. Então, enquanto não tem, eu preciso de ver, eu preciso de ter uma opção de cor para fazer os vermelhos, que é mais fácil, né? Mas ela agora deu na cabeça que tem que ficar lá, porque ela fica lá atrás e fica olhando para mim, porque está alto, é em cima do gabinete do computador. Então é um problema, né? Agora, depois dessa, não tem mais jeito, que até quebrou a parte plástica lá do porta-papel. Agora, você já pensou isso? 4 horas da manhã, aquele... Eu até olhei para ver se o guarda não ia aparecer, para ver se houve alguma coisa, né? É um deles, mas eu uso 3, 4, 5, entendeu? Que é para colocar cada um nos eixos. Agora, nós vamos fazer, ele já tem lá um plano, para fazer um móvel especial para colocar no computador. Uma coisa nova, mas que você põe tudo ali e fica mais fácil. Aí a gatinha não vai poder subir nisso, não tem ambiente. Ela quer ficar de tal maneira que possa olhar o que eu estou fazendo. Para ver qualquer coisa, ela está ali. Mas agora, lá pelas tantas, ela dorme. Quando dorme, você sabe, o gato vai indo, né? E eles têm a tendência de colocar a cabeça mais para baixo do que o corpo. Não, aí não dá, né? Isso aí, não vai querer ficar. Você vai pôr longe, não vai. É difícil isso. Outra coisa, já proibi, ela já sabe, já está educada, que não pode vir debaixo do computador para pegar no teclado, porque senão escreve uma opção de coisa, ela não conhece bem português. Então escreve tudo errado a hora que bate no teclado. Então isso tudo aí tem que olhar. Agora, essa noite, felizmente, não houve maiores coisas, maiores prejuízos. Só quebrou o negócio. Está lá. Eu vou até arranjar um outro aí esses dias lá embaixo, trazer para aí. Mas quem é que está? É você? Ô, professor. Olha, eu vi seu trabalho essa noite. A hora que eu estava mexendo com a gatinha, eu estava trabalhando no seu serviço lá. Aquilo que você fez. Está muito bem feito, mas você ainda não tem. Você está fazendo demais. Aquilo pode diminuir para ficar mais especializado e mais adequado. Ela pegou num verbete e olhou tudo que o verbete dizia nas proximidades. Uns 3 ou 4 temas, e dissecou os temas. Agora, ela trabalhou muito em ProEx, etc. Tal. Está muito bem feito.
De qualquer maneira, a gente vai aproveitar muita coisa e tal. E eu aproveitei também. Eu já fiz o verbete. Agora, depois, quando sair o verbete, você olha o que é que você participou. Tá certo? Ela é muito boa. Professor, na página 42, no item 54, o senhor coloca voluntariado. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais como é que isso se dá nas especificidades. Os vínculos conscienciais eliminando as interprisões grupo-kármicas. O que é que você quer? Eu queria saber mais nas especificidades, como é que isso acontece? Do voluntariado? No processo da interprisão, como é que se desfaz isso? Não, o problema todo é o seguinte, a interprisão exige que a pessoa fique perto da outra, não tem jeito dela se distanciar. Então, é uma algema, a pessoa está algemada à outra. É um grilhão, a pessoa está agrilhoada à outra pessoa. Então, veja, as especificidades são por aquilo das tendências de cada um. Aquela pessoa que tem a tendência na determinada linha, ela faz o attachment com a outra pessoa. Agora, tudo na vida é um processo de tendência e, vamos dizer, a igualdade ou similaridade das reações, principalmente instintivas das pessoas. Se ela tem uma reação nessa tendência, ela vai arranjar um monte de gente que está no mesmo jeito que ela. É assim que se cria os grupos. O grupo evolutivo é baseado nisso. Agora, a interprisão é quando tem uma tendência que não é rígida, que não é sadia, que ela é patológica. Então, olha bem o que você quer e a turma que está trabalhando. Examina lá, você trabalha na Apex, né? Na OEC. Na OEC? Uhum. Então, na OEC você tem um monte, põe pouco, tá? Tem muita coisa lá para ver, né? Porque aí é o problema de toda a patologia, né? Sim. É muito grande. Então, não é fácil. Ok, de acordo com as aproximações, esses atalhos que o senhor comentou, é para você identificar onde que pode estar os links que precisam ser trabalhados? Na questão da OIC, é igual assim o problema da TENEPS. Não adianta você procurar isso, não. Porque as pessoas aparecem de acordo com as necessidades dela, e não para atender a sua tendência ou a sua afinidade. Entende? Entendo. Então, o problema é você estar dentro de um grupo que é disperso. A coisa é maior do que você. Sim. Então, aí é difícil. Agora, a mesma coisa é o processo da TENEPS. A TENEPS tem muita gente que tem relação com a pessoa. Mas, às vezes, por exemplo, pode ser uma série de infantes extrafísicos. Outra hora, uma série de gente perturbada. Outra hora, tudo psicótico, pós-dessomático. Então, isso varia. Depende do que é, por causa do processo de assistência. Agora, lembre-se sempre, ninguém se junta a outra pessoa sem ter afinidade. Uma pessoa está na máfia. Não adianta ela dizer que ela não é marginal. Se ela está na máfia, ela é marginal. Se ela não é marginal, ela não fica na máfia nem um minuto. Ela vai querer ficar no lícito e não no ilícito. Ela não vai querer uma coisa dessa. Então, isso tudo nós temos que ponderar. Agora, aqui uma pergunta. A conscienciologia é a síntese das filosofias e das ciências da humanidade? Se é uma síntese, qual a influência do orientalismo dentro da conscienciologia? Tem muita. Por exemplo, a reencarnação, que é a seriexologia, é do orientalismo. Olha o processo da acupuntura, que mexe com a energia. Nós mexemos com o processo da energia, olha aí. É orientalismo. Por aí vai. Qual o nome do livro sobre tradução? A tradução e a letra. A tradução e a letra, do Berman. É Antoine Berman, não é isso? Agora, a tradução e a letra. É um livrinho, mas vale a pena estudar. Professor Valdo, aqui Sim. à direita. Na página 29, Sim. é o último item. 29, não é? 39. Não, 39, meu. desculpa. Interaciologia, a profissão com a conscienciologia. Sim. Eu queria saber, no caso, por exemplo, de um médico, um profissional de saúde, o quanto que pode ter essa interação? Olha, às vezes tem interação até muito grande, igual aquele médico lá do Rio que ficou com pena da criança e pegou o câncer da criança.
causa do processo da assimilação simpática da energia, de alteração nele. Possivelmente a genética dele era predisposta a câncer, aquele negócio todo, piorou a situação. Agora, o que é terrível, a criança tinha um tipo de câncer, pegou o mesmo tipo de câncer, tudo igual. Mas depois, aquilo foi, a gente deu jeito, através da própria energia também, com o tempo aquilo sumiu. Agora, tudo, ele assimilou tudo. Agora, por exemplo, uma coisa é você assimilar, por exemplo, uma pessoa que está com alguma alteração das vias aéreas superiores. Outra coisa é assimilar um câncer. A situação é muito mais séria. Mas tudo é um tipo de assimilação. Mas essa é uma interação patológica. Como que seria por exemplo, pois é. Uma sadia. Não, a interação sadia dentro dos processos, a gente tem. Por exemplo, o problema da pessoa começa a conviver com outra, que ela tem mais expansão da cabeça, da consciência, ela tem mais linearidade do modo de personalizar, ela vai começar a querer acertar as coisas todas que ela pensa, o modo, com maior equilíbrio. Ela vai fazer uma interação. Lembre-se do caso do barbeiro da minha infância, com o rapaz que era meu colega do curso primário, que ficou igual, aquilo é interação. Agora veja, o rapaz entendeu e ficou um barbeiro melhor do que o filho do barbeiro. Você está entendendo? Que era muito mais velho do que ele. Então, veja, isso é interação. Ele aprendeu tecnicamente a situação. Isso aí é a orientação que se tem do artesanato. Aquele negócio de passar de pai para filho, de geração para geração, aquele cara. Uma época eu fiz um levantamento no Rio, de um grupo de enfermagem que eu estava trabalhando, e tinha esse levantamento que a Kátia falou. Pessoas que trabalhavam na oncologia com mulheres, as enfermeiras estavam tendo câncer de mama, e eles estavam indignados, não estavam sabendo o que acontecia, porque... Assimilação. E tinha um número alto de pessoas que estavam com essa Agora, a mulher é mais incidência. fácil isso por causa dos hormônios, e por causa da emoção. Juntou hormônio com emoção, ou emoção com hormônio, sai de baixo. Potencializa tudo, é terrível isso. Então, vou perguntar de outro modo. Um profissional da área da saúde que conheça a conscienciologia, ele pode aliar o estudo da medicina com os conhecimentos da conscienciologia e potencializar algo no desempenho profissional dele? Pode, lógico. Isso aí é óbvio. Ele vai chegar lá. Dentro do atendimento, por exemplo, a gente vai fazer o atendimento lá da pessoa e você sente aquela situação dela. Isso facilita no diagnóstico, né? Então você percebe, aí o senhor falou das vias aéreas. Então, por exemplo, às vezes você vai atender uma pessoa, você sente aquela sensação das vias aéreas, onde é que está, ou aquela dor de cabeça, o local exato onde é que está. Aí você pergunta, a pessoa responde. Fez isso, na hora já desassimila? Já atendeu, já manda embora, já desassimila? Porque tem alguns casos, às vezes, que demora mais um pouco. Olha, faça o arco voltaico, você vai ver isso mais nítido, mais claro, mais detalhado. Com o arco voltaico a gente sente na hora. É melhor do que isso. E você desassimila, logo em seguida o problema é seu. Agora, se a pessoa tem muita assistência, ou ela é veterana, essa desassimilação é praticamente automática. A pessoa não precisa se preocupar muito com isso, que ela ocorre. Entende? Logo em seguida. Agora, João, o que você queria? Tá? Em alguma outra vez que nós chegamos no curso intermissivo, que a gente estava mais ou menos maduro. A gente foi para lá, fez o curso e tal. Viemos para cá, a gente admite a conscienciologia, ou seja, houve uma admissão de alguma coisa para a gente estar aqui, porque tem muita gente que não está. Tem um elemento em comum que faz com que, vamos dizer assim, houve um autoconvencimento com um princípio da descrença? Não. O que... Cada pessoa tem um fator desencadeante que o curso intermissivo criou. Entende? Tem uma coisa que é mais forte. Porque hoje é o nogorde, o ponto máximo. Nós temos um consenso aqui, né, Walter? Mas essa era a minha dúvida. Se tinha um argumento geral que o cara não joga a toalha. Agora, o que eu vejo de modo geral, que é uma coisa mais superficial, é o princípio da descrença. Esse talvez seja o denominador comum da maioria. Por quê? Porque isso aí pega todos esses processos da pessoa.
que é o princípio da descrença? Não acreditar em nada e fazer a sua experiência pessoal. Se tem experiência pessoal, a minha pode ser diferente da sua, a sua diferente dela, a dela diferente do outro, e por aí vai. Então, esse denominador, talvez, é o que eu sempre falei. O que tem trazido mais gente aqui, talvez, seja o princípio da descrença. Agora, outra coisa é o fenômeno, em segundo lugar. Principalmente o fenômeno da projeção consciente, por exemplo. Senão a pessoa não se sustentava, né, Walter? Se ela não tivesse uma ela por ela admitida. Não, mas agora o problema não é isso, não. O processo é que a conscienciologia desencadeia o processo do sustento. De que modo? Sustentando a retrocognição da pessoa. A hora que a gente tudo que eu falo aqui, ó, isso está consolidando as lembranças do curso intermissivo para todos vocês. Se fosse alimentando o negócio. Um enraizamento cada vez mais profundo, mais denso, mais fixado, mais forte. Não tem lógica? O caminho é esse. Por isso que eu falei desde o início, primeiro dia do Instituto, olha, nós vamos ser docentes, professores, agentes retrocognitores do povo que fez curso intermissivo. Esqueça o resto, porque nós não vamos dar conta. Tem que ver esse povo, em primeiro lugar esse. Nós estamos vendo aí, ó, já são milhares de pessoas aí envolvidas nisso. Esse é o caminho. Agora veja, é um processo seletivo, né, muito forte, já entra por cima. Então esse é um senhor problema. Eu desde o início falei assim, nós não podemos ser elitistas. Isso é muito sério. Mas também não podemos estar rebarbativos, repetindo as mimés de besteira do passado. Então a gente tem que mostrar essa realidade, cada um fazer o que pode, consigo mesmo. Em primeiro lugar, é consigo mesmo. Depois é que vem o grupo. Agora, agente retrocognitor, ou retrocognitivo. Agora, foi aí que eu comecei a dar valor para os jovens, porque eles são agente retrocognitivo de eleição, né? Específico. Porque curso intermissivo mais recente. Outra coisa, estão cheios de energia, não pode estar reclamando, a maioria não tem doença nenhuma ainda grande, não há muito desvio, está começando. Se há, só está pecadilhos mentais, não é pecadões. Quando chega já aos 45, 50, só tem pecadões. Agora, pequenininho, teenager, é tudo pecadilho, então é pequenininho. Então isso tudo é relevante. Professor, falando nisso, eu ia fazer outra pergunta, mas aí você falou, como é que a gente na Sinvex pode ajudar nesse sentido, na captação de alunos novos, levando em conta a questão da agente retrocognitor? É vocês conversarem com a pessoa da mesma idade de vocês. Porque o jovem, ele escuta quem é horizontal. É a mesma ideia, tem que ser no mesmo nível. Os jovens não vão querer me escutar, eu sou um avô para eles. Avô é sempre... Você está entendendo? É secundário, aí, assim, palestra, itinerância, essas coisas, mas como assim, de forma prática? É mostrar a realidade do jovem. Fala assim, ó, você quer ser toxicômano ou você quer cuidar da sua evolução? Você admite que a gente tem outra vida depois que morre? Pronto. Se ele admitir, vale a pena continuar a conversa. Se não for, deixa para lá. Passa para outro. Está entendendo? Para não perder muito tempo. Porque ele não deve perder tempo com você, e nem você perder tempo com ele. Uhum. O negócio tem que ser bom pelas duas partes, né? Que está interessado no assunto. Senão não vai. Tá, então vou fazer... Sim, vai fazer outra pergunta. Você coloca na página 40, na Lei do Maior Esforço. Sim. Então, qual é o principal trafar da pessoa que ainda não aplica a Lei do Maior Esforço e qual é o principal trafor para aplicar? Olha, depende qual o assunto. Qual assunto que você está abordando? No dia a dia. Eu digo assim, no dia a dia, assim, vai fazer uma tarefa. A pior coisa que tem é uma pessoa que tem a síndrome da dispersão consciencial. Ela é desorganizada. Então, ela é anômica, ela é da desordem, ela é caótica, entendeu? Então, essa é séria. É difícil. Então, essa... O que você vai fazer com ela? E para ajudar? Ela tem que se organizar. Então, você vai dar uma indicação para ela ir no laboratório da auto-organização. Vai falar com ela para ela começar a pensar o que é a linearidade da pensanidade, da pensanização.
vai fazer com que ela veja a diferença entre racionalidade e irracionalidade. A diferença entre lógica e ilogicidade. A diferença entre o que é prioritário daquilo que é ultrapassado. Isso tudo ajuda. Isso é o discernimento. No fim, você fala para ela, ó, nós estamos trabalhando aí com você com discernimento. Vamos aumentar seu discernimento. Aí você faz um elogio para ela. Você tem muito boa vontade, porque você está me ouvindo. E tem muito boa intenção, porque você já, pelo menos a gente aqui, está podendo conviver. Mas isso não resolve. De boa vontade, de boa intenção, o cemitério está cheio de gente que morreu logo, morreu prematuramente, antes da hora. Faltava o quê? Discernimento. Que é distinguir o essencial. Fazer a distinção do melhor. Então, isso é que você tem que falar para o jovem. O que você quer? Você quer fumar para o cigarro tomar conta de você e você vai ter um vício de imaginação que vai te derrubar e você morrer mais cedo? O que você quer? Para a moça, você fala, você quer comer muito? Você fica uma baleia, depois você não passa na porta? Como é que vai ser? Vai te deformar para o resto da vida? Como é que fica? São essas coisas, tem que falar tudo na cara da pessoa. Agora, o jovem, você deve olhar tudo do jeito dele. Então, você olha, existe aquele jovem que é super excitado. Então, você fala assim, faz assim. Aí ele vai fazer, tá assim com a mão. Fala assim, você é um bicho. Joga isso na cara do jovem, na mesma idade, que você vai mexer com ele. Você está entendendo? Espicaçar. Você vai desafiar. Isso aí ajuda. O jovem é muito bom de conversar, mas a pessoa tem que saber escolher qual jovem. Entende? Porque senão, não dá, né? Sabendo escolher, você vai direto dos finalmente, aonde dói. Quase sempre dá resultado. Tá bom. Falando em síntese, qual é a síntese do mecanismo evolutivo? Quais são as coordenadas fundamentais do mecanismo evolutivo? A síntese mais séria que tem chama-se RECIM, que é a reciclagem intraconsciencial. É você, por exemplo, caminhar para mudar o seu temperamento, que é a coisa mais difícil que tem. Esse talvez seja a síntese máxima, né? Não tem lógica isso aí, ô Igor? Tenho percebido uma sinalética um tanto curiosa. Ontem, num grupo de conhecidos, recebi algumas espetadas. Percebi que era uma pura tentativa de diminuir para que a pessoa se destacasse. Em dado momento, saí de perto do grupo e comecei a sentir arrepios, apenas o braço direito. Às vezes, sinto o meu braço direito saindo do corpo. Quando sinto consciência muito próxima a mim, sinto no braço direito. O que está acontecendo? Isso aí é a sua sensibilidade em matéria de energia que está ali no braço direito. Você já viu falar o que são os olhos d'água? Olhos d'água é um lugar que você vai num brejo, por exemplo, tem uma fonte que está minando e emanando a água sem parar, e chama olho d'água. Agora, nós temos olhos energéticos no corpo. Se uma pessoa, às vezes, trabalhou com certas coisas, às vezes pode vir até da paragenética dela ou do psicossoma. Então, por exemplo, seu braço direito deve ter alguma coisa que a pessoa, às vezes, fazia, né? Então, aquilo ali está com olho energético. Isso pode ser temporário. Às vezes tem. Isso existe. Agora, do ponto de vista da neurologia, isso é um tipo de parestesia que a pessoa tem. E, às vezes, localizado em determinado lugar. Com o tempo, é preciso saber se o negócio não é do hemisfério esquerdo ou se é uma coisa apenas de energia do braço. Isso aí ela tem que examinar. Toda vez que executo o EV, me ocorre uma aceleração cardíaca. De que forma executar se ocorrer esse fato? Não. Se acontece isso, deve ser porque às vezes está faltando exercício físico para você. Você faz exercício físico sempre? É uma pergunta que tem que ser feita aí. Se a pessoa não faz, se ela tem uma vida sedentária, para ter aceleração cardíaca, é a pessoa que tem uma vida sedentária, que está na inatividade. Ela sai da inércia através do disparo do coração. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Então, a primeira coisa mais séria aí é ver se a pessoa é inativa. E não vem dizer que você anda de um lado para o outro, anda dentro do escritório, que isso não é exercício, tá certo? Vamos falar franco. Não, é igual aquela mulher. Eu não paro dentro de casa e eu ando o dia inteiro. Isso não resolve. Não vem com essa. Ou senão tem aquela outra. Não, Valdo, mas toda semana eu saio 3 vezes para ver as vitrines.
Ela acha que ela está fazendo exercício. É com um salto alto. O verbete tratado hoje parece a resposta para algumas dúvidas que venho tendo. Achei muito interessante quando abri a página e vi. Sou voluntária há pouco tempo. O senhor pode me ajudar a entender o porquê dos contrafluxos? Tem algo a ver com o item 54 das condições conscienciais? Olha, contrafluxo é um negócio difícil. O item 54 que ela está falando aqui é sobre voluntariado, os vínculos conscienciais eliminando as interpreções do grupo kármico. Pode ser que tenha alguma coisa, né? Você quer dizer interpreção grupo kármica, né? É a masmorra, né? A masmorra secular, milenar ou qualquer coisa. Possivelmente, no caso dela aqui, ela está naquela fase que nós chamamos da recomposição. Então, o ideal seria que ela visse o que a gente está falando nisso, né? Nos 700 experimentos, não é isso? Olha lá, o que é a interpretação grupo kármico, como é que ela se recompõe. Talvez é o caso, vai esclarecer um pouco a situação aí para ela. Pode falar. Sobre inteligência evolutiva, que é ali o item 31 da página 41. E a inteligência evolutiva, o elemento em si, ele não é da faculdade mental, né? Ele é um atributo consciencial. Onde o senhor coloca isso aí nos conceitos? Ele é a inteligência maior do que as outras, só isso. Inteligências são módulos, são condições modulares da consciência. Então, por exemplo, tem inteligência disso, daquilo, tem uma série delas. Eu trabalho geralmente com os 12 tipos de inteligência. E ela aparece na hora que a consciência vai manifestar, ela vem antes de tudo? Não, ela é antes de tudo isso. Por exemplo, vocês estão aqui porque vocês admitem que eu falo. Se vocês admitem 50% do que eu falo, é porque vocês têm inteligência evolutiva. Se uma pessoa tiver só inteligência comum, ela não vai entender o que nós falamos na conscienciologia. Isso aí eu já provei aí de uma série de condições, nos livros e nos verbetes. Então o problema todo é o seguinte, para admitir os itens do corpus da conscienciologia, é preciso de ter um bom percentual de inteligência evolutiva. Na manifestação, ela vem antes da vontade e da intenção. Vem antes de tudo, então. Na hora que a consciência ela vem vai na manifestar. paragenética da pessoa. Entende? Eu já vi o senhor comentar ali sobre que tem inteligência normal, tem o superdotado, e aí você tem o infradotado. O infradotado, mas aí vem, aí o ápice, eu já vi o senhor comentar, não sei se eu entendi errado, que o ápice ali de um superdotado, ele chegaria no parapsiquismo. É um contínuo. E a inteligência vem depois disso. É isso mesmo, você entendeu bem, é isso aí. Esse é o caminho. Agora veja, quando chega no parapsiquismo, começa tudo de novo, tá certo? Então tem gente que entende um pouquinho, o outro percebe alguma coisinha, isso tudo está engatinhando, se tem muita coisa depois disso. Até chegar na semiconsciex lá, ó, o negócio demora. Essa teoria do senhor é que o serenão vem e prepara o nosso cérebro. Pelo que eu vi, o último grande salto assim que o cérebro teve, isso tem mais de 200 mil anos, né? Não, eu não acho. Que a aquisição da linguagem. É mais recente. Então a gente já tem o aparato para evoluir há mais de 200 mil anos. Então. Eles agora começaram a estudar com a neurociência, estão estudando mais o cérebro. Eles vão ver uma opção de coisa. Agora, vão quebrar a cara ainda há muito tempo, e vai ter muita controvérsia e muita bobagem que vai aparecer com isso, do jeito que você está aparecendo. Mas é por aí. E eles vão achar tudo que é um pedacinho do cérebro, que comanda tudo, que faz isso, faz aquilo, não é nada disso. Agora, vão chegar a um nível que eles vão ver que a consciência está ali, e não está. É o paradoxo da existência. Ela está e não está. Então é o problema justamente da multidimensionalidade, que é o paradoxo da multidimensionalidade. Você é e você não é. Professor? Sim. Aqui na sua esquerda. Dentre as realidades da conscienciologia, o que é, dentro do nosso nível evolutivo, o que é mais difícil ou sério de se fazer o autoenfrentamento? Temperamento. A pessoa mudar na raiz, mudar tudo, a estrutura, as tendências, o que ela gosta, os hobbies que ela tem, as afinidades que ela procura, as preferências, os favoritismos. Isso é que é o mais difícil.
temperamento. Não tem saída. Olha aí que você vai ver. Você disse que o nosso trabalho como conscienciólogo é agir como agente retrocognitores em quem tem curso intermissivo. Você sabe me dizer que percentagem, mesmo aproximada da população, que tem curso intermissivo? Não, não sei. Como é que eu falo lá? Vamos ler de novo? Não está dentro da pasta, não? Isso que está aqui de baixo. Só sei o seguinte, eu não me satisfaço. Considero extremamente desautorizado para opinar sobre esse assunto. Tá certo? Agora, vocês não podem falar que eu não sou, pelo menos, autêntico, né? Pelo menos. Outra coisa, parece que eu estou sendo sincero. Não. Eu preciso de mostrar mais alguma sinceridade. Senão, ainda vai ter gente que fala assim, há sinceridade nisso? Você vai ver que ainda vai ter gente que vai falar isso. Professor Walter, queria confirmar uma informação. Sim. É assim, quanto mais evoluído o local extrafísico, mais o intraconsciencial predomina sobre o extraconsciencial? Ou é o inverso? Não, espera aí. Você está falando... Das comunex avançadas. Olha aqui. Quanto mais evoluída seja a comunex, mais o equilíbrio ambiental mantém a pessoa equilibrada. Porque se ela quer desequilibrar, ela não aguenta ficar ali. Ah, então é o contrário. Não, pensa bem, depende do que é, depende o nível que a consciência está pensionizando. Agora, veja, você vai para lá e você nada de braçada, você se sente em casa. Isso mostra de onde você veio que não prestava. Você está entendendo como é que é? Agora, veja, muita gente que tem a síndrome do estrangeiro é por causa disso. Que às vezes estava lá no Pombal, numa situação mais ou menos de equilíbrio muito grande, e ela chega, fica numa casa de orates, um pandemônio dentro da família, aquele negócio todo, ela fala assim, eu não sou desse povo, eu não quero isso aqui. Agora, às vezes a criança já tem isso. O adolescente, ele vivencia isso de uma maneira trágica, né? E é por isso que a moça às vezes começa a comer, para fugir ela começa a comer sem parar, isso é fuga. O rapaz começa a fumar, o outro arranja tóxico, isso tudo é fuga. Agora, então, veja, há muitas pessoas que às vezes estavam no lugar melhor lá do que aqui. Mas essas são exceções. Mas existem. A maioria não estava em boa situação, porque já vem para cá, já pega uma situação mais ou menos adequada. Mas tem muita gente que já vem que é para ajudar. Esses que vêm para ajudar, às vezes, não se sentem tão bem. Agora, é aí que entra mais o processo de reflexão, de recolhimento íntimo, para a pessoa melhorar a higiene consciencial. A coisa aparece, né? Sim, o microfone. Professor, na exemplologia, o senhor colocou lá a síntese da conscienciologia avançada. Aí está a conquista pessoal da condição de desassedialidade permanente total, desperticidade, né? Por que não... A síntese da conscienciologia avançada não seria um grau mais acima dentro da escala evolutiva da consciência? Você está falando a síntese da estrutura disciplinar da conscienciologia? Isso. Na exemplologia, isso, na página 40, falou. Na página 40, exemplologia. Sim. Avançada, a conquista pessoal da condição de sociedade permanente total. O que você quer? Isso é desperticidade. Sim. Aí, por que não colocar teleguiado ou colocar o... Por que não? Isso aí é depois. Você já conseguiu superar isso aí? Você já está no teleguiado? Então aí, no seu caso, a gente abre exceção. Sabe por quê, professor? Não, no caso dele, a gente abre uma exceção. Não, eu sei, professor, mas assim, eu pensei de uma forma assim. Porque se a pessoa consegue entender, chegar nesse ponto, aí o que vem depois, então, da conscienciologia? Uma conscienciologia mais avançada, dentro do que a gente conhece? É isso que eu estava pensando. Não, o caso todo é o seguinte, isso aí, com a dispersidade,
você vai desdobrar o resto daquilo que precisa, porque muda tudo, o patamar é outro. A hora que você deixa de ser assediado de fora, é porque você já acabou com o assédio de dentro. Isso contando várias vidas, né? Não uma só, né? Não, mas numa só a pessoa, hoje a turma aí já está, você já está, essa turma imagina. já está com gabarito para isso. Não estou sabendo disso. Não, você já tem o pré-requisito. Né? Você já pode chegar lá. Não, teoricamente a gente assina embaixo. Por falta de material não é, né, professor? Agora, tudo vai depender do evoluciólogo, né? Eles é que vão saber como é que é e tal. Mas é por aí. O problema todo é dominar o desassédio para aumentar seu equilíbrio. Aí você vai ter outra visão do que vai prosseguir. Tá certo? Tá certo. Pode falar. Aproveitar. Tem também o ciclo de neoideias, professor. Esse ciclo, na página 39, na ciclologia. Sim. Aí tem o ciclo das neoideias conscienciológicas. Tem que ter. Não sei se perguntaram aí, mas esse ciclo, assim, ele chega numa frequência que nem o senhor. Não, por exemplo, o ciclo. Não, né? aqui, umas coisas muito fáceis. Já que nós estamos falando aí em matéria de desperto, vamos pensar por aí. Por exemplo, EV, arco voltaico, TENEPS, OFIEX. Dispersidade. Vou repetir tudo. Presta atenção. EV, arco voltaico, TENEPS, OFIEX, dispersidade. São 5 condições. Tudo que você está mexendo com energia, observando ou objetivando a interassistencialidade. Isso já te ajuda. São 5. Só para te dar uma ideia. Isso tem muito mais, né? Junto com isso. Por exemplo, eu não estou falando de acoplamento áurico ou energético, clarividência, uma série de condições. Agora, aqui outras perguntas. Qual o nível de preparo, estudo e vivência das ciências, projeciologia e conscienciologia, e de superações que você considera a condição mínima para que um candidato à docência inicie seu primeiro CIP? Não, eu acho o seguinte, a pessoa tem que ir lá, se ela quer ser professora, e se submeter aos cursos que tem e às condições que tem lá no Instituto. Que eles lá já vão dar, é uma espécie de vestibular, é um exame de admissão. Eles vão fazer com a pessoa e mostram, você não precisa se preocupar com isso. Você tem que preocupar em saber o que é que eles vão dar nos cursos. Entender o que eles vão discutir com você. Professor, iniciei um hábito de, ao assistir a tertúlia online, exteriorizar e absorver energias. Pois aproveita a otimização desse ambiente ali. Nesses dias começou um chiado juntamente com sintomas de surdez no ouvido direito. O que o senhor tem a me dizer disso? E como agora volto ao normal? Somente com EV? Não, é preciso ver primeiro se tem alguma coisa no seu ouvido que não tem nada a ver com a tertúlia. Sabe, né? Olha a sua idade, olha a temperatura do ambiente, olha se houve queda de temperatura, que isso aí às vezes influi demais, né? Temos que observar isso. Me conta, os livros já chegaram? Aqui, ó, o livro que eu estou falando, a tradução é isso aqui, tá certo? Ó, é isso. Já chegou, então, vocês podem usar aí. Usar e abusar. Agora, você vai viajar, né? Uma das pessoas que eu quero que leve esse livro é você. Leva lá para você ler. Dá um para ela aí, já. Ela é uma das 3. A outra é a Adriana, que eu quero dar. A Adriana Lopes, quando ela chegar. São. Você tem mais 2 aí? Ah, sei. Sei, não, mas a leitura não tem nada a ver com isso. Isso é outra coisa. Não, depois você me dá mais 2 e depois você anota lá para nós. Agora, gente, eu quero dizer que no domingo é a antagonismologia sadia. E hoje nós temos aqui 15 verbetes para vocês selecionarem. Eu atendi 23 perguntas aqui, tá certo? Dentro da situação. Antes da votação, as pontuações de hoje foram votos online, 22, perguntas via internet respondidas, 23, assinaturas no livro de presença, 47. Todos com papel na mão?
verbetes novos, antagonismo, banco de olhos, conceito da conscienciologia, cronologia da projeciologia, falácia, fenômeno projetivo ambivalente. Verbetes antigos. Antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, estatística motivadora, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial e técnica da sesta. Marcela vai dar um recado. Oi, gente. Queria fazer 2 convites. Sábado nós teremos 2 eventos na Sinvex, um em parceria com o CAEC e outro com discernimento. Então, o primeiro é o curso Visita à Natureza, que vai ocorrer no campus de Invexologia, às 8h30, de 8h30 às 11h30 da manhã. E o objetivo é fazer percepção energética de vários ambientes que nós temos lá. Um deles é o local que vai ser construído o serenário, o pomar e alguns outros locais que a gente já verificou interessante. Então, é R$20. Quem quiser fazer inscrição pode fazer na Sinvex. E o outro evento é o Cine Invex, que vai ocorrer às 7 horas, também no sábado, no discernimento. E a gente vai falar sobre um filme chamado Juventude. Então, vou fazer a relação, né, entre Invex e o que vai ser abordado no filme. Então, também convido a todos para participar. Tá? A entrada é franca. Então, assim, gente, momento cultural, né, intelectual, vale a pena todo mundo ir. Tá? Obrigada. Eu quero também lembrar a todos que nesse sábado agora, né, dia 11, nós temos lá o Consincobaia voluntária na Unicim, lá no discernimento, às 15 horas, é aberto a todos que quiserem passar pela experiência da Consincobaia. É um evento da Unicim visando dinamizar os protagonistas da CCCI, e esse primeiro módulo vai ser ministrado pela Consis com essa dinâmica. Então, não paga nada, é gratuito, é só se inscrever lá na Unicim. Como? Importante, respondam uma das folhas de avaliação da seção liderança, cheguem com um conscienciograma e com uma folha, pelo menos, uma folha de avaliação, toda ela respondida com notas. Né? Deem as notas, não fiquem preocupados em fazer se está certo, se não está, façam aquilo que vocês acham que é mais coerente, que na hora do Consincobaia a gente vai debater, então, a temática, tá certo? Seção liderança, são 10 folhas de avaliação, vocês escolhem a folha e boa sorte. Ganhou o verbete falácia com 11 votos.